Olá, estabelecendo novamente o profético sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre o chamado que o Senhor tem estabelecido sobre nós, porque é esse o desejo do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, cumprirmos os seus propósitos como ministros de Deus, como chamados, como vasos escolhidos por Ele e cumprir na sua excelência e na sua plenitude. Sobre esta palavra, eu quero te deixar um pensamento e um incentivo para começarmos o nosso estudo e o nosso caminho aqui na palavra do Senhor, que diz assim: Deus transforma o mundo com pessoas como você. Eu creio nisso e é por isso que eu estou aqui. Eu creio que não somente aquilo que o Senhor tem prometido na minha vida vai surtir efeito, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela vai muito além daquilo que nós imaginamos e pensamos. E sobre esta palavra eu creio que cada um de nós, como ministro do altar, fomos chamados como vasos para fazer a diferença. Vasos escolhidos para surtir o efeito no mundo espiritual, trazer o novo e trazer o profético do Senhor. Heróis ocultos, esse é o tema de hoje. Quantas vezes estamos vivendo e os nossos dias somos planejados, somos forjados por pessoas e nem percebemos ao longo da nossa vida o quanto as pessoas ao nosso redor foram heróis em nossa vida. Os verdadeiros heróis não aparecem. Os verdadeiros heróis muitas vezes estão vivendo dias e cenários que quantas vezes estamos olhando e dizendo, esses não são heróis, mas aos olhos de Deus nós somos heróis. E é isso que eu quero ministrar à sua vida hoje, para fortalecer a sua fé, para que você não olhe os dias difíceis, os olhos não estejam olhando os dias difíceis, os dias de abatimento, muitas vezes os dias de lutas, mas que você esteja olhando aquilo que você está construindo, através da vida das pessoas, de situações, de cenários. Foi assim na vida de Paulo. Paulo foi escolhido. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 e 5, Deus chamou, Deus escolheu. No versículo 15, Deus escolheu e disse a Ananias que Saulo de Tarso, era ali um vaso escolhido. Ele foi ali escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus para ser um vaso escolhido nas mãos dos gentios. Diz lá no versículo 15, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Essa era a missão de Paulo, essa era a missão do apóstolo Paulo. Ao longo da sua vida, ele passou por muitas coisas. Ao longo da sua vida, nem parecia um herói. Mas hoje, quem estuda, quem olha para a vida de Paulo, pode se espelhar neste homem, nos seus ensinamentos, na sua postura, nas suas escolhas, em tudo aquilo que ele planejou diante de Deus. Nós podemos nos espelhar na sua vida, porque ele verdadeiramente foi um herói que fez a diferença. O Senhor diz lá, e é isso que eu quero ministrar o seu coração, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. O Senhor diz aqui em versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse capítulo e esses versículos nos mostram que quantas vezes estamos vivendo os nossos dias não parecendo como heróis. Fazendo a obra de Deus, sim,
cumprindo o nosso chamado, sim. Estabelecendo o profético a cada dia, sim. Mas aos olhos de muitos, não sendo como heróis. Mas Paulo mostra aqui nesses versículos que a cada cenário, a cada situação, a cada circunstância, ele estava vivendo aquilo que Deus tinha determinado. Para forjar em mim e você, homens e mulheres, segundo a palavra do Senhor. Aprendendo a cada dia o que era um princípio, aprendendo a cada dia o que era princípios estabelecidos dentro da igreja, o que era aprender a ser um ministro, forjando e militando dentro de uma igreja. O Senhor diz para nós aqui que muitas vezes Paulo se sentiu triste, se sentiu abandonado. Aqui diz que 3 décadas ali em viagens e em problemas também. Estava míope, estava sozinho. Quantas vezes ali ele ficou sem família, sem propriedades, tinha que trabalhar para se sustentar. Quantas vezes teve que financiar as suas próprias viagens missionárias porque não tinha quem os fizesse. O Senhor diz aqui quanto apedrejamento sofreu, naufrágio, quantas prisões, mas ele acabou a sua vida e ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Paulo passou por tudo isso, mas ele fez história. E você? E eu? Temos feito história? O Senhor tem falado para mim, para você, queridos, que muitas vezes para fazermos histórias nós temos sim que passar por determinadas coisas. Deus vai exigir de mim, de você, que destronemos primeiramente as entidades antes de sermos o exemplo para outros. Antes de sermos verdadeiramente os heróis dentro de uma história, Deus vai exigir de mim, de você, um posicionamento profético. Quando olhamos para a cruz, não vemos um herói. Quando olhamos para a cruz, antes de saber do resultado, vimos ali um corpo moído, um corpo dilacerado. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a verdade do Evangelho. Por trás de toda avalanche, há sempre um floco de neve. Por trás de uma rocha que desliza, há sempre uma pedrinha que começou isso. Uma explosão atômica começa com um átomo, e um avivamento pode começar com você. Um avivamento pode começar com um simples sermão. Um avivamento pode começar com um simples ensinamento. Essa é a coragem que eu quero estabelecer e profetizar sobre a sua vida, homem de Deus e mulher de Deus. Não desista do seu chamado. Não olhe as circunstâncias, porque todas essas circunstâncias e todas essas lutas e esses problemas vai ter um fim proveitoso. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, mulher de Deus e homem de Deus, vai somar para um fim proveitoso. Vai te tornar, sim, um herói. Hoje oculto, mas amanhã os teus ensinamentos serão ensinados a geração em geração. A tua palavra, estabelecida como profético de Deus, será ali permanecido de geração em geração. E o Senhor te usará para estabelecer o novo e destronar qualquer tipo de inimigo. Eu te abençoo em nome de Jesus, porque céus na terra estão sobre esta terra, estabelecendo o profético sobre a sua vida, para um novo tempo de avivamento e um ano de milagres, sim, sem medidas, em nome de Jesus. Seja um herói como Jesus. Amém.